No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Jerônimo vai abrir o caixão do Rafael e ficará chocado com o que vai encontrar dentro. Matilde e Lázaro ficarão em choque, pois tinham certeza de que Rafael estava morto. Isso porque Jerônimo pensou em tirar os ossos do Rafael e colocar na parede, onde estão os pais deles enterrados. Mas o que ele descobrirá será algo chocante, pois o corpo do Rafael não está ali. Apenas tem um bilhete do Rafael dizendo: "Saí para me vingar. Eu não havia morrido, eu estava em coma." Quando Rafael chegará na cidade, a primeira coisa que ele fará será encontrar com a Roberta. Ela ficará completamente louca e pensa estar vendo uma assombração. Rafael vai contar a ela tudo o que a Josefina disse. Roberta passará mal e vai acabar indo parar no hospital. Josefina que se prepare, pois o Rafael está com sangue nos olhos e louco para se vingar dela. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Renata fala com Josefina e será maltratada pela víbora mais uma vez. Renata fala que não entende o porquê Josefina é tão ruim para ela, se as duas são mãe e filha, e fala que chega até a desconfiar que Josefina não pode ser a sua mãe. A Megera fala quem dera que ela não fosse a mãe da Renata, pois a filha é só uma decepção e que ela só se mete com homens errados, sempre trocou o namorado, como quem troca de roupas, e por isso ela sempre ficou julgando Renata. A mocinha fala que a mãe impediu ela de ser feliz e que por conta da Josefina, ela foi infeliz com o Jerônimo, pois a mãe mentiu para ele que ela era bonita, para ferrar com Renata e salvar a pele da Roberta. Josefina ficará com a cara no chão e fala que Renata acreditou mesmo na conversa do Jerônimo. Porém, a mocinha fala que além do Jerônimo ter contado isso para ela, ela também ouviu isso da Regina, e que Regina explicou para ela que um dia Jerônimo falou para ela que ele tinha assim falado com a Josefina e que ela afirmou que Renata era assim namorada do Rafael e que os dois iam se casar. Enquanto isso, Gonçalo fala com o advogado e ficará sabendo da situação que encontra a empresa e fala que Branca foi muito ardilosa, pois usou Honório para destruir a empresa e roubar e acusar Renata e Honório. Gonçalo ficará furioso e diz que não sabe aonde que Honório começou a errar, pois ele deu liberdades para Branca, que era só uma colega de trabalho dele, e nem era esposa dele, ao ponto de viajarem juntos e dormirem juntos. Enquanto isso, Jerônimo leva Marina até a casa dela como dois namorados apaixonados. Marina fala que ela pensava que ficar ali no interior seria um pouco chato, porque ela é acostumada com a badalação da cidade grande, e que ali tem muito silêncio e muita natureza, e muitas pessoas mais velhas. Porém, o rapaz fala que Marina tem a ele, e que ela não precisa ficar se sentindo assim sozinha, e fala que ela sempre pode conversar com ele quando ela precisar, e que ele pode sim distrair ela, pois um pode conversar com o outro. Marina vai colocar ele contra a parede e pergunta se ele é casado e questiona que ela não quer problemas com a esposa dele, pois ela soube que ele se casou com uma moça que se chama Renata. Ele revela que ele se separou pois a esposa dele se foi embora e diz que não quer mais falar sobre isso. Marina percebe que Jerônimo é problemático e insiste em saber o que ele fez para... Marina percebe que Jerônimo é problemático e insiste em saber o que ele fez para a esposa dele, para que ela se fosse embora e deixasse ele para trás. Ele consegue esconder o jogo e não conta as maldades que ele fez para Renata, e fala que a partir de agora ele vai seguir uma nova vida. Marina percebe que ele quer apenas mostrar o lado bom que ele tem e esconder o lado obscuro, e teme que ele seja um sem vergonha e aproveitador. Já a Josefina vai enlouquecer e fala que Renata acredita em Regina que não presta, pois ela é uma sem vergonha que rouba maridos. Mas Renata fala que Regina pode ser sim uma rouba-marido, uma sem vergonha, mas que foi Gonçalo que não quis mais saber da Josefina, porque ele percebeu que ela é duas caras, uma bruxa malvada, e na frente dele ela se faz de boa pessoa.
Renata vai descascar a Josefina e chama ela de deslavada e pergunta até onde a mãe pensava que ia com essa farsa de boa pessoa, se não passa de uma cobra venenosa. A vilã ficará com a cara no chão e não poderá falar nada. Já a Marina fala para ela mesma que ela sabe que corre risco de entrar numa relação de problemas e terminar sozinha como ela sempre termina, pois já está com 40 anos e não consegue arrumar marido. Ela pergunta ao Jerônimo se ele e Renata já resolveram toda a relação deles e se eles têm chance de voltar a ser um casal. Mas Jerônimo vai mentir e fala que ele e Renata já se separaram de vez e que agora vai sair o divórcio deles, e que ele e Renata não tem mais nenhum vínculo para seguir. Marina vai se alegrar e fala para ela mesma que o caminho está livre para ela, pois se ele não é casado tudo bem, pois ela também é divorciada como ele. Já na empresa, Gonçalo fala que Honório amava sua irmã Constança e que eles eram um casal perfeito e que ele não entende o motivo do Honório ter se envolvido com outra mulher e ter destruído o casamento dele. O advogado alerta que Honório caiu num golpe da Branca, pois ela seduziu Honório para desfalcar a empresa e que se Honório fosse um homem de caráter, ele não ia sequer nem andar com a Branca para cima e para baixo, pois ele viajava com ela e jantavam juntos, se nem estavam em reunião de trabalho, é claro, porque os dois tinham uma relação. Enquanto isso, Renata joga na cara da Josefina que ela bem que mereceu ser abandonada por Gonçalo, pois Fina é muito falsa e maldosa e ruim para as pessoas, que ela é ruim até para a família dela e fala que ela nem imagina o que a mãe seria capaz de fazer para os estranhos, se ela já faz maldade para os próprios familiares. Renata alerta a Josefina que desse jeito, Roberta será igual a ela, pois Roberta é sem vergonha, suja e nenhum homem quer saber dela. E que se Roberta seguir o exemplo da mãe, um mau exemplo, ela ficará velha e sozinha para sempre, abandonada. Josefina fala que Renata está sendo muito dura com ela e também com a Roberta e fala que ela e Roberta não têm um coração bom como Renata tem e que a filha deveria ser mais paciente com as duas. Porém, Renata fala que as duas têm em si uma pedra no lugar do coração e que elas não fazem nenhum esforço para mudar e serem mulheres melhor e nem se esforçam para ser uma pessoa diferente e mudar. Assim, poderiam ser felizes de verdade. Mas que elas se esforçam sim para ganhar dinheiro dos outros, enganarem os homens e mentir para as pessoas. A Megera percebe que Renata já sabe quem ela é de verdade e não sabe nem aonde meter a cara. Já Honório conversa com Matias e Gonçalo e fala que Branca enredou ele da pior forma, que colocou a empresa na ruína, pois Branca desfalcou tanto dinheiro que Honório agora pode ser preso. Matias pergunta ao tio por que ele se deixou levar pelas artimanhas da Branca, se ele dizia amar tanta Constança, pois Honório sabia que ele era casado e amava mesmo a mulher dele e queria manter o casamento dele. Por que ele almoçava com a Branca, se eles nem estavam em alguma reunião de trabalho? Gonçalo fala que ele também percebia isso, que Honório sentava na mesma mesa que Branca estava no refeitório, se eles estavam na pausa do trabalho e que nesse momento Honório deveria sentar sozinho e ligar para a esposa dele, ou convidar a esposa dele para almoçar com ele, não com a colega de trabalho. Já Jerônimo fala que ele vai embora pois já está tarde, e fala que ele teve uma noite maravilhosa com a Marina. E fala que ela é uma boa companhia, pois ele sente que com ela ele pode ser ele mesmo, pois ela é tão espontânea. E enquanto Jerônimo está indo para casa, ele pensará na Renata e se toca, que se ele ama a Renata mesmo e quer reatar com ela, ele não poderia fazer o que ele fez, pois ele ficou de papo com a Marina por horas e fala que ele mais uma vez fez coisa errada, pois como é que ele quer voltar com a Renata, se já está até saindo com a Marina. Já Matias fala que ele viu o mau exemplo do tio e do seu pai e fala que ele quer se casar, mas quer ser feliz de verdade e fazer a esposa dele feliz e não destruir uma relação por conta de outra mulher, que só tem prazer em destruir uma família assim como Branca fez e levou eles à falência. Gonçalo fala que eles estão perdidos agora e ainda fala que Honório viajava com Branca a trabalho e nem levava Constança junto com ele, pois sabe bem que entre homem e mulher não existe amizade
e que isso só termina na cama, e destruição no caso do Honório, que é casado. Gonçalo fala que ele só saía com a Regina porque ele almejava isso, pois ele queria assim se separar da Josefina e não amava ela. E porque ele tinha essa intenção de deixar já a Josefina e ficar com a Regina, mas que se ele amasse a esposa dele, Josefina, e quisesse manter a relação deles, ele jamais olharia para a Regina e nunca querer ficar de papo com ela ou coisa do tipo. Nesse momento, Renata revisa os documentos do divórcio dela e ficará pensativa, pois ela fala que ela se casou para a vida toda apaixonada e que agora está ali se divorciando. Renata fala que ela nunca mais na vida quer se casar de novo, pois ela sofreu muito nessa relação com o Jerônimo, que ela chega até a pensar que não existe nenhum casamento feliz. Enquanto isso, Jerônimo pensa também na Renata ao mesmo tempo e decide se ir de atrás dela já no outro dia, pois se eles ficarem longe um do outro, eles vão se separar de uma vez por todas, e que como ele está carente e confuso, ele pode trair a Renata com a Marina. Já Gonçalo, Honório e o advogado estão conversando, e o advogado fala que uma cliente entrou com um processo de fraude contra o Honório e fala que o Honório está em maus lençóis. Honório pergunta quem é essa cliente, que ele não se recorda e fala que ele não entende nada e fala que tem certeza que é coisa da Branca, querendo destruir ele só pode ser. E nesse exato momento está a Branca, que está usando outro nome. Ela fala com o advogado dela que o engenheiro Honório se aproveitou dela por ser uma mulher sozinha e quis se meter com ela e usar ela. Se Honório é casado, e ela nem percebeu que ele era um salafrário, que só estava usando ela e enganando ela. O advogado fala que hoje mesmo Honório vai estar sabendo do processo, o processo de fraude que Branca entrou contra ele, e que o advogado do Honório já deve estar sabendo, porque ele já foi até informado. Jerônimo pergunta por que o banco negou esse empréstimo à empresa Monterrubio, se eles são muito conhecidos na capital do México e sempre foram milionários. A gerente de contas fala que eles só emprestam dinheiro para as empresas ricas, que têm como pagar, e como os Monterrubios agora estão quebrados, pois foram à falência, o banco não vê motivo e não convém a eles emprestar tanto dinheiro assim a uma empresa que já quebrou. Se existem muitas empresas ricas para eles fazerem negócios, eles não vão mais negociar com os Monterrubios. Jerônimo fala que essa tese deles emprestar dinheiro a quem tem muito é muito estranho, pois enquanto os Monterrubio eram milionários, o banco trabalhava junto com eles e agora que a empresa precisa de ajuda, o banco vira as costas. A gerente fala que ela sente muito e diz que é assim que funciona o banco. Porém, Jerônimo fala que como para ele dinheiro não é problema. Ele fala que ele quer emprestar quantos milhões for necessário para a empresa Monterrubio, mas pede que não seja revelado que esse dinheiro vem dele sim e pode dizer que o dinheiro vem do banco de um empréstimo. A mulher vai levar um susto e pergunta se ele tem certeza que ele quer arriscar o dinheiro dele, emprestando para uma empresa que já está quebrada. Mais tarde, Renata vai estar com a Beth na empresa tomando café. Nesse momento, a secretária fala para a mocinha olhar para trás e ver o que é aquilo. Renata vai ver um banner na fachada do prédio da empresa, com a foto do casamento dela com o Jerônimo. Renata ficará feliz e emocionada, mas logo vai cair a ficha dela, ela vai se lembrar de tudo que ela sofreu nas mãos dele, e fala que ela não gostou nem um pouco disso. Renata fala para Beth pedir pro pessoal da segurança tirar aquela fachada imediatamente. Assim que Beth se vai, Renata olha para trás e vê Jerônimo ali parado na sua frente. Ele pergunta se ela gostou da surpresa que ele preparou para ela. Renata fala que odeia Jerônimo e não entende porque ele faz esse tipo de coisa para ela, depois de todo o mal que ele fez para ela. Jerônimo fala que isso é só o começo, pois ele tem muita surpresa para Renata ainda e fala que ele é apaixonado por ela e que ele vai provar isso. Renata fala que esse tipo de amor ela dispensa, pois odeia pessoas assim como Jerônimo, que são capazes de mentir e fazer as piores coisas, só para manipular os outros, para conseguir o que querem a todo custo, mesmo que isso machuque as pessoas. Jerônimo fala que Renata é o amor da sua vida, e que não importa o que ela fale para ele, ele não vai deixar de tentar lutar pelo amor dos dois.
Jerônimo fala que logo logo eles estarão juntos novamente, pois o lugar da Renata é do lado dele. A mocinha chama Jerônimo de louco, pois só pode ser, pois olha só tudo que ele fez para ela, e agora ele estaria agindo desse jeito, e que cada dia que passa, ele se torna uma pessoa mais insuportável ainda. Jerônimo fala que ele não vai desistir dela e que logo logo ela vai se ceder e voltarão a ser marido e mulher. Renata vai dar as costas e vai embora. E o homem ficará ali rindo da cara dela, mas percebe que ela gostou muito, porém que ela não quer ceder. Mais tarde todos vão se reunir na empresa. Eles vão falar com a Luciana, gerente do banco. Luciana fala que o banco voltou atrás e resolveu emprestar o dinheiro à empresa. O dinheiro que a empresa havia solicitado para o banco. Todos comemoram e ficarão felizes que agora não precisam mais vender a empresa. Honório fala que ele não entende, pois ele mesmo suplicou ao banco que emprestasse o dinheiro. E Luciana mesmo disse que não era possível pela situação que a empresa estava passando. E agora eles liberaram de uma hora para outra. A mulher fala que eles avaliaram bem com calma e mudaram de opinião e viram que deveriam liberar o dinheiro e ainda fala que amanhã mesmo o dinheiro já vai estar liberado. Já Jerônimo volta para a fazenda, pois Lázaro e Matilde encontraram algo estranho com o túmulo do Rafael. Jerônimo pergunta quem avisou eles que alguém havia mexido no túmulo do irmão dele. Matilde fala que foi o senhor que trabalha no cemitério, que foi avisar na fazenda que o túmulo do Rafael amanheceu com a tampa aberta. Jerônimo fala que deve ser esses vândalos que roubam túmulos, pois tem pessoas muito ricas que são enterradas com anel de ouro e pensaram então que Rafael também era rico e que foi enterrado com anel de ouro também. Jerônimo vai sofrer em ver o túmulo do irmão e fala que ele tinha uma vida pela frente. Ele fala que vai abrir o túmulo do Rafael para trocar de lugar os ossos do irmão, pois vai colocar na parede, onde estão os ossos da mãe deles. Mas quando Jerônimo abre o túmulo do Rafael, ele ficará completamente em choque, pois ali dentro do caixão não está os ossos do irmão dele, e tem apenas um bilhete dizendo: saí para me vingar, fugi atrás da Josefina e da Roberta. Nesse momento, Roberta vai ver Rafael bem vivo na frente dela, e ficará completamente em choque. Roberta fala que Rafael morreu, mas ele conta que ele estava em coma. Ela ficará sem saber o que dizer, e Rafael pergunta por que ela mandou a carta dela pela Josefina, terminando a relação dos dois sem ter a menos coragem de romper ela mesma com ele. Ele chama a Roberta de covarde por mandar a Josefina matar ele. Quer saber o que vai acontecer em Quando Me Apaixono? Então se inscreva no canal e deixe seu like.